Olá a todos, me chamo Sandro Piccolo Falcão e irei apresentar um trabalho de licenciatura em filosofia, qual tema é a filosofia dos super-heróis. Sejam todos bem-vindos. Olá a todos, meu nome é Sandro Piccolo Falcão, sou aluno de licenciatura do curso de filosofia da Faculdade Uninter e esse vídeo é para o meu estágio de ensino fundamental. Por isso que eu peço que possa me auxiliar deixando seu like e também comentários, pois isso será levado em conta como minha nota de frequência para o estágio. O tema abordado será a filosofia dos super-heróis, aqueles que acreditam ter o poder. Visto que se trata de um assunto abordado para jovens a partir de por volta dos 13 anos, tendo o tema uma grande importância das referências morais na formação do caráter de jovens, que assim como nas grandes civilizações transmitiam histórias heróicas de forma oral ou escrita, de modo a inspirar a juventude a encarar e vencer os desafios da vida. A filosofia é aquela capaz de criar subterfúgios e caminhos para que o pensamento continue avançando, que a humanidade continue se questionando e tentando evoluir o mundo e o seu próprio pensamento de uma maneira mais crítica e racional. Comecemos com uma pergunta simples. O que é um super-herói? O que diferencia um super-herói de uma pessoa normal? Em primeiro lugar, eles costumam ter uma aparência diferente, alguns vestem capa, e desde os tempos do Conde Drácula, vamos dizer, poucas pessoas usam esse tipo de roupa, né? Por via de regra, super-heróis possuem poderes e habilidades muito além das capacidades humanas comuns. Eles buscam a justiça, defendem os fracos e oprimidos, ajudam os indefesos e vencem o mal com a força do bem. Algumas pessoas creem que o conceito de um super-herói é problemático. Entendem o super-herói como uma pessoa que arrisca a vida pelos outros e leva o prefixo super para identificar a posse de superpoderes. Elas argumentam que quanto mais super um indivíduo é, menos heróico ele pode ser. E por outro lado, quanto mais heróica for uma pessoa, menos super ela será. O raciocínio é simples. Quanto mais poderoso for um indivíduo, menos riscos ele correrá em combater o mal e ajudar os outros. O que há de tão heróico em impedir um assalto a mão armada, se a sua pele é a prova de balas? Se sua força é irresistível em comparação com qualquer malfeitor de rua, comum ou fora do comum? Por outro lado, se você for heróico em suas ações, é porque de fato tem muito a perder se as coisas não saírem bem. O que pode acontecer se você não tiver os poderes típicos dos super-heróis? Se esse argumento estiver certo, então na pior das hipóteses, o conceito de um super-herói em seu idealismo extremo é um oxímoro. Oxímoro que significa literalmente incoerente, uma contradição de termos. Por outro lado, os únicos indivíduos com superpoderes combatendo o mal e trabalhando pelo bem dos outros é que poderiam ser considerados heróis. O dicionário Aurélio define o herói como um termo derivado do grego antigo, significando homem com qualidades magnânimas, semideus. Outra explicação é também homem extraordinário por seus feitos guerreiros, ou ainda homem admirável por feitos e qualidades nobres. Mas vamos examinar melhor essa ideia fundamental de herói. Há muitos heróis nas obras de ficção e no mundo real que não possuem superpoderes. Heróis que vivem e trabalham à nossa volta todos os dias, incluindo bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, professores. Pessoas comuns nesses empregos que geralmente transcendem o interesse próprio, colocando os interesses e as necessidades dos outros em primeiro lugar na lista de suas prioridades. Eles lutam pela saúde, segurança, crescimento e excelência do ser humano. Eles são guerreiros da vida diária,
cujos sacrifícios e atos nobres beneficiam a todos nós. Mas não costumamos pensar nessas pessoas como heróis. E isso é ruim. As contribuições desses heróis são tão comuns e tão presentes em nosso convívio que podemos facilmente ignorar seu caráter distinto. Só observamos essas pessoas e as reconhecemos como heróicas quando elas vão muito além do limite normal de suas atividades heróicas e chamam nossa atenção de uma maneira dramática. Mas, se nós entendêssemos melhor as coisas, veríamos então o drama, o verdadeiro heroísmo em que consistem suas atividades normais. Em uma cultura permeada por interesses próprios, a passividade autoindulgente em que as pessoas são mais inclinadas à função de espectador do que de participante. Vamos dizer que prefere o conforto fácil a iniciar uma mudança necessária. Não podemos esquecer também a relativa raridade da motivação por trás do que é uma atividade verdadeiramente heróica. A respeito desses indivíduos e de seu trabalho, nós gostamos de pensar que eles fazem isso porque gostam, e com essa atitude reconfortamos-nos. Bom, para quem não conhece, espanta-se com o universo dos super-heróis, lógico, é algo fictício, mas muitos estão aprendendo o segredo que era mantido vivo há anos por um grupo de fãs de história em quadrinhos, as histórias clássicas dos super-heróis, que continuam ainda hoje sendo apreciados por um público maior, cada vez mais interessados nessas histórias. Ainda mais com essa invasão de super-heróis nas telas. Mas o que fazem esses caras fantasiados para se tornarem tão populares? O que eles fazem para se tornarem tão atraentes? Um dos mais notáveis desenvolvimentos na cultura pop da atualidade é o forte ressurgimento dos super-heróis como ícone cultural e de entretenimento. Mas essas histórias não são tão inocentes como parece. Elas não trazem só o divertimento. Expõem-se de uma forma perspicaz às questões referentes à ética e à moral, que todo ser normal enfrenta em seu dia a dia. Essas histórias introduzem e abordam de forma vívida as questões de suma importância enfrentadas pelos seres humanos. As questões referentes à ética, à responsabilidade pessoal e social, à justiça, ao crime, ao castigo, à mente, às emoções humanas, à identidade pessoal, à alma, à noção do destino, ao sentido de nossa vida, ao que pensamos da ciência e da natureza, ao papel da fé na aspereza deste mundo, à importância da amizade, ao significado do amor, à natureza de uma família, às virtudes clássicas como coragem e muitos outros temas. Então, por isso que muitos se prendem ao universo dos super-heróis e dão grande audiência a este tema. Os gregos foram os primeiros a entender e gerar audiência. Segundo o filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C., ao experimentar sentimentos fortes e acontecimentos trágicos, esperava-se que as pessoas purificassem suas próprias emoções. E assim faz o espectador ou leitor refletir sobre os problemas centrais da sua condição humana, como a natureza do destino, ou os conflitos entre compaixão e justiça. Imagino que ninguém olhou para as histórias de super-heróis com olhar filosóficos. Quê? Você ainda diz que isso aí não tem nada a ver. Spider-Man. O Homem-Aranha. Todos já ouviram falar no super-herói o Homem-Aranha, certo? Logo após ser picado por uma aranha radioativa, no filme uma aranha geneticamente modificada, dando a Peter Parker o poder no qual ele poderá se transformar em Homem-Aranha, seu tio, chamado Ben, sentindo que há algo diferente no sobrinho, lhe dá o seguinte conselho: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Seu tio Ben morre, e após a morte de seu tio, Peter Parker carregará esta frase para o resto de sua vida como o Homem-Aranha. Os utilitaristas não dizem que nós temos o dever de fazer coisas que não podemos, mas sim que qualquer um que tenha habilidades especiais
deve usá-las para o bem maior. Mas por que salvar pessoas? Por que correr risco de vida lutando contra vilões em nome de um bem maior? O grande filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804, nos diz que nosso dever fundamental é agir de uma maneira que satisfaça o que ele chamava de um imperativo categórico, uma formulação que dita que nós sempre devemos tratar as pessoas como fins em si e não como meros meios. Mas Kant também enfatiza que realizar uma ação de acordo com o imperativo categórico não basta para ela ser boa. Em essência, a ação deve ser feita também pelos motivos certos, ou seja, o Homem-Aranha deve fazê-la justamente porque é seu dever. Segundo essa interpretação, portanto, as intenções do nosso herói aracnídeo são relevantes ao valor moral do que faz. Um outro exemplo, o mais famoso alienígena das histórias de super-heróis, Kal-El, nome kryptoniano ou Clark Kent, seu nome terráqueo, ou ainda como todos os conhecemos, Super-Homem. O que um indivíduo especial como Kal-El, Clark Kent, Superman, Super-Homem estará fazendo em salvar vidas ao invés de usar seus poderes ao benefício próprio, como por exemplo, usar sua grandiosa força espremendo um carvão até conseguir diamante? Por que ele se torna um repórter do jornal O Planeta Diário? Bom, Kal-El, Clark Kent, Superman, Super-Homem desejaria não se mostrar muito, pois qual seria a reação das pessoas em saber que ele é um extraterrestre e que poderia derreter o carro com um olhar de raiva? Com certeza a população ficaria amedrontada com esse tipo de ser. Por isso, Kal-El se esconde atrás de seus óculos, se escondendo a identidade de Clark Kent, sendo um cidadão comum. Kal-El sabe que ele não é daqui, não pertence a este mundo. Foi criado entre os humanos, mas na verdade não é um de nós. Kal-El, o super-homem, é o único sobrevivente de sua raça. Ele é um extraterrestre e se sente muito sozinho nesse mundo, segurando este grande fardo e o seu grandioso segredo. Aí está a chave de suas atitudes heróicas. O desejo básico de pertencer, de fazer parte, é um aspecto inerente, é fundamental da natureza humana. Nossa necessidade de nos ligarmos aos outros, ela é vital para o nosso bem-estar. Presumindo que, mesmo sendo um extraterrestre, Kal-El sente a mesma necessidade básica de comunidade. Bom, se Kal-El não dá as costas à sua herança alienígena, ele sabe que só quando usa seus dons naturais, de raça kryptoniana, é que ele consegue sim se sentir vivo, engajado. Só quando ele age em seu pleno potencial, em vez de se esconder por trás de um par de óculos, ele sim existe, ele participa de verdade do mundo à sua volta. Só quando ele é abertamente kryptoniano, só quando ele pode ser também um homem da terra, com exuberância e excelência. Quando ele vive como a pessoa que realmente é, ele aplica suas distintas forças a serviço dos outros. Ele assume seu lugar justo na comunidade, do qual agora ele faz parte e na qual se sente realizado. Não foi por coincidência que, quando Aristóteles pretendia descobrir a raiz da felicidade, ele começou a explorar o que é viver com excelência. O super-homem, a seu modo, descobriu a mesma relação. Já os X-Men são adolescentes mutantes, e por isso mesmo, repugnantes aos humanos normais, que os teme e os odeia, assim como fazemos quando discriminamos alguém, tá? Mas ao contrário dos humanos normais, esses jovens mutantes não nos odeiam pela discriminação. Pelo contrário, eles lutam em defesa destes. Aristóteles explica essas atitudes dos X-Men através da ética das virtudes, onde colocam suas potencialidades para atingir um bem comum. Bom, os super-heróis têm muito a nos dizer.
E talvez por isso se explica o porquê do sucesso que fazem no cinema e por que estão há tanto tempo no mercado. Batman tem mais de 70 anos, Super-Homem tem quase 100 anos. As adaptações para o cinema, assim como as HQs, elas nos faz buscar o herói em nosso interior. Não para ficar pulando de prédios em prédios ou combatendo o crime, mas fazer um ato heróico que pode salvar o nosso dia. Os super-heróis ensinam pelo exemplo e mostram o bem e a justiça em ações concretas. Matthew Lipman publicou 23 livros e mais de 100 artigos em revistas especializadas em educação. Foi o fundador do programa de filosofia para crianças. A sala de aula teria de se devotar ao raciocínio, à investigação, à autoavaliação. Para ele, devemos ensinar aos alunos como a sociedade funciona, pois a maneira como eles pensam que ela funciona irá, em seu devido tempo, influenciar a maneira como ela funciona. Mas como fazer as crianças entenderem e questionarem o fundamento, o funcionamento da sociedade? Levá-las à investigação e ao raciocínio. Uma educação voltada para o desenvolvimento da racionalidade para Lippmann é o ideal, isto é, uma educação para o pensar. Mas como fazer isso hoje? Usar quais ferramentas pedagógicas? A escola deve preparar as mudanças necessárias para essa educação, elaborando programas de filosofia para crianças na escola. Na ficção das páginas das HQs, das histórias em quadrinhos, os super-heróis modificam a sociedade. Eles praticamente tornam esta perfeita aos nossos olhos. Se usarmos estas histórias em sala de aula, com um programa de filosofia para crianças, essa ferramenta poderá auxiliar a educação, redimir a sociedade. Os super-heróis sairiam das páginas para tornarem-se modelos críticos de nossa sociedade. Através do entretenimento, as crianças assimilariam melhor o conteúdo, entenderiam a sociedade, pois então as histórias não seriam tão inocentes assim. Elas trariam, na forma literal, vivências em nosso dia a dia. Super-heróis das histórias em quadrinhos, eles são ótimos exemplos a serem seguidos, tá? Eles nos ensinam, nos orientam, eles mostram o que fazer em diversas situações. Mostram sempre que o lado do bem é o caminho certo a seguir. As HQs sempre foram pioneiras em trazer questões de suma importância à discussão para os meios de comunicação de massa. Questões discutidas tão somente por ativistas e seus meios de comunicação restritos, agora são acessíveis. As HQs sempre se adaptaram ao contexto histórico. Elas mostram os anseios da sociedade, tornam os super-heróis os guardiões da moral e da ética. Lippmann foi um dos grandes incentivadores para minha pesquisa sobre os super-heróis e a filosofia. O programa dele de educação filosófica para crianças é necessário em nossas escolas. Por isso que eu venho buscar nas HQs, nas histórias e quadrinhos, fundamentações filosóficas para o auxílio às escolas de filosofia. Com esta ferramenta, as histórias e quadrinhos, poderíamos fazer muito bem em relação entre educação e sociedade, na qual Lippmann sempre fundamentou. Gelson Westenfelder, o filósofo dos quadrinhos, é professor de filosofia e escritor. Foi também um grande contribuinte para a construção dessa aula. Ele começou a trabalhar histórias em quadrinhos, HQs, em sala de aula quando lecionava no ensino médio. Usava as revistinhas para introduzir conceitos éticos, morais e de responsabilidade. O então professor e escritor
Ele convida crianças, jovens, adultos a filosofar com super-heróis, super-heroínas. Eles refletem sobre questões referentes à ética, à moral, questões referentes ao gênero, questões referentes aos direitos humanos, à formação da cidadania, entre outros temas abordados de forma sempre convidativa e original por parte do autor. Gelson diz que não é à toa que os livros didáticos dos colégios hoje incluem um monte de tirinhas, um monte de charges. É que há tirinhas do Calvin, Mafalda e Turma da Mônica que ensinam mais que um texto inteiro sobre determinado tema, tá? Criança que lê quadrinhos, ela desenvolve mais a imaginação, ela observa melhor o mundo. Não são superpoderes que fazem os homens serem super-heróis, já que há muitos vilões também o têm. O que os define como heróis é o modo como utilizam esses poderes, como o fazem de maneira altruísta, generosa, pensando antes no bem de todos ao invés dele mesmo. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, Thor, Homem-Aranha. Os seus poderes, habilidades, as suas virtudes, os simples, os seus sensos de justiça do Superman, a coragem do Batman, o amor da Mulher Maravilha, a responsabilidade do Homem-Aranha. Virtudes essas que são capazes de transformar um homem comum em um verdadeiro super-herói. Só não tem poderes quem não acredita. Gostaram? Curtiram? A única coisa que peço é para que você escreva nos comentários aí o que te torna um herói. Brigadão, tudo de bom para nós.